Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima quarta-feira hoje. Amados, vamos lá então no livro de Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, nós vamos ler, vamos falar sobre julgamento ao próximo, né? Sobre julgar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar então? Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia, Deus está cuidando de tudo. Vamos orar, amados, vamos consagrar este momento ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos este momento ao Senhor, consagramos este mês, que seja um mês próspero, abençoado, que a Tua palavra, Senhor, venha nos edificar, nos fortalecer, nos exortar, consolar, Pai. E que nós possamos crescer, Senhor, na Tua presença, crescermos em graça, amor, misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada vida que aqui está, que cada um possa receber de Deus todas as bênçãos, todo o cuidado, livramento, proteção e bênçãos sem medidas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Amém. Essa palavra tá lá, a palavra de hoje, né? O versículo tá lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, que diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aqui, amados, são as palavras de nada mais, nada menos do que de Jesus, né? E Jesus está falando sobre julgamento ao próximo. E nós sabemos que naquela época se via muita aplicação da lei, né? Se nós lemos o livro de Êxodo, lá os versículos 21, capítulo 21, 22, 23, fala de aplicação da lei, né? De leis que eram severas, as leis daquela época. Então Jesus vem dizendo: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e da mesma medida que usarem será usada para medir vocês. Porque naquela época era comum, né, as pessoas serem apedrejadas, umas apedrejarem as outras, porque foi pega em adultério, foi pego fazendo algo que eles julgavam que era pecado, que era errado, né?
ou então alguém que roubava numa casa, num lugar, era cortada a sua mão porque foi pego roubando. Então eram leis severas, leis duras, né? E Jesus então fala ali, não julgue, né? Porque você pegou alguém no erro, pegou alguém que está em pecado, né? E a pessoa já imediatamente começa a julgar a outra, julgar e condenar. E por que que nós não devemos julgar as outras pessoas, julgar os nossos irmãos? Porque esse papel de julgar não é nosso, e muito menos condenar, né? Também não é nosso. Então nós não devemos brincar de ser Deus, né? Só quem julga e quem condena é Deus. Então a palavra de Deus sempre nos fala que nós devemos ter misericórdia, porque as misericórdias de Deus, elas se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Então, sempre que nós entendermos que alguém está em pecado, que alguém está errando, né? Nós devemos ter misericórdia, se nós pudermos exortá-la de maneira educada, graciosa e com misericórdia, nós podemos fazer isso, né? Se foi conosco, se foi uma situação que nos envolve, né? Mas a palavra também diz que se a pessoa for sábia, ela vai nos amar, e se ela for um tolo, certamente ela vai nos odiar, nos atacar, enfim. Então, independente da situação, amados, Jesus sempre diz, né, que nós devemos ter misericórdia do nosso próximo, né? Que nós não devemos, pelo pecado da outra pessoa, porque todos nós somos pecadores, pecado maior ou menor, não importa, pecado é pecado. Então a palavra de Deus está nos dizendo hoje para nós não julgarmos, né? Que nós precisamos ter misericórdia uns com os outros. E também não acusar, né? Porque às vezes as pessoas acusam, fez isso, fez aquilo. Papel de acusador nós sabemos que é do diabo. Então nós também não devemos acusar, apontar o erro dos outros. Amém? Porque ao fazer isso nós estamos condenando, né? Nós estamos dizendo, ó, pecou, tá errando, essa é a sentença e nós não temos aval de Deus para fazer isso. Amém? Nós temos que orar, pedir a Deus, né, que ajude a pessoa a ver o erro dela, né? E também às vezes as pessoas agem de maneira e nós não sabemos o motivo, por que elas estão errando. Nós sabemos que existem lutas, existem batalhas e o nosso inimigo, ele é mestre em nos lançar no erro. Às vezes nós estamos pecando, estamos errando, mas nós precisamos de uma mão estendida para nós que nos ajude nós a vermos o nosso erro, né? Então, essa é a palavra que Jesus queria que eu dissesse hoje. Não fique apontando o erro dos outros. Exerça a misericórdia, né? Então, para nós não julgarmos uns aos outros, não aplicarmos sentença, né? De condenar, de apedrejar, de dar-lhe uma pedrada, né? Tem uma passagem que Jesus, a mulher está sendo apedrejada, e Jesus pergunta quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E todos largaram a pedra. Isso porque todos nós cometemos erros. Todos nós cometemos erros. E nas nossas batalhas espirituais, principalmente, nós às vezes pensamos que estamos fazendo a coisa certa, mas não, nós estamos errando, pecando. Por quê? Porque existe uma pressão, existe uma batalha espiritual. Então, amado, sempre se lembre, né? Se você pode ajudar, ajude. Exerça a misericórdia com o próximo. Não use a lei de talião, olho por olho e dente por dente. Porque às vezes nós estamos julgando, né? Que nem diz ali o versículo a seguir. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Então, às vezes nós reparamos no pecado do outro, mas não olhamos para o nosso, né? É isso que Jesus está dizendo. Então, não julgue, né? Não condene. Se você pode usar de misericórdia com a pessoa, porque se você também, a gente vive pedindo justiça, 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 que Deus faça, né, o que a pessoa fez. Se for assim, né, todos nós vamos acabar pagando o preço, né? Então a gente tem que exercer a misericórdia.
né? Se Jesus oferece graça e misericórdia, se nós somos discípulos dele, ele é o nosso exemplo, nós também temos que agir assim. Amém? Amém. Então Jesus fala ali pro povo, né? Não repara no cisco, né, que está no olho do outro, porque tem uma trave no seu olho. Então isso para que todos nós pensemos, né, e não fiquemos julgando. Amém? Entreguemos tudo nas mãos de Deus, exercemos a misericórdia uns com os outros, né? Aconselhamos, pregamos a palavra, porque às vezes a gente repreende, a gente exorta, às vezes a pessoa é sábia, ela entende, isso serve para ela, né, de aprendizado, ela entendeu que errou, mas às vezes a pessoa não tem, né, um amadurecimento, ela não vai entender, até mesmo vai nos atacar, não vai receber com bons olhos aquela exortação. Mas ao menos você exerceu a misericórdia. Amém? Amém. Então, que nós possamos, né, não julgar, mas sim ter misericórdia. Não acusar, não apontar. Porque a partir de apontamentos, às vezes a gente vê as pessoas apontando o erro dos outros, fazendo apontamentos, e isso acaba que às vezes acaba gerando fofocas, né? Aí a partir daquilo que as pessoas ouviram, aumenta-se mais um pouco, e às vezes isso prejudica outras pessoas, prejudica o crescimento, prejudica em várias coisas, né? Então, discussões, fofocas, julgamentos, nada disso vem da parte de Deus. Nós sabemos que nosso Deus, ele é juiz, então ele julga e ele mesmo dá a sentença. E se nós não queremos que Deus faça a mesma coisa conosco, né? Aplicar o tempo da lei, né? Que a lei era rigorosa naquela época, né? E Jesus dizia, não é assim, olho por olho, dente por dente, né? Exerça a misericórdia com o seu próximo. Ore por ele. Nós estamos autorizados pela palavra de Deus a exortar, né? A aconselhar. Então, que nós possamos fazer isso, ter misericórdia e estender a mão para ajudar. Nunca jamais para apontar o erro, nunca para julgar e nunca para condenar. Amém? Que nós possamos aprender. Há uns versículos, né? Vai até o 6. Eu quis ler até o 3 ali, só para nós entendermos em que contexto Jesus está falando, né? Porque Jesus está numa outra época ali, vivendo uma outra situação, e é complicado um pouco a gente pregar fora do contexto. Mas é isso que Jesus está aí dizendo, né? Para nós agirmos com graça e misericórdia, porque não viemos para julgar, né? E sim para sarar. Amém? Não viemos para ferir, para machucar pessoas, mas para sarar. Se nós pudermos ser bênção na vida de outros, que nós sejamos bênção. Amém? Amém. Então, essa é a palavra, Mateus 1 e 2. Lê lá depois, lê até o fim, tá? Que essa passagem, ela é bem interessante. Ela é um pouquinho difícil de entender, mas ela é bem interessante. Vamos lá declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, Salmo de ataque espiritual. Estamos atacando, repreendendo o mal, né? O Senhor vai lançando por terra todo o mal, tudo aquilo que está vindo contra nós, que nós não estamos vendo, amém? Então vamos declarar. A palavra de Deus diz assim, que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra.
Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Amém. Então vamos orar. Eu sempre gosto de dar um conselho, né? Às vezes, se nós conhecemos as pessoas e sabemos que elas são sábias, e não tem como saber, né? Às vezes nós pensamos que enfim, nós nos surpreendemos. Então, a repreensão, a exortação é sempre importante, né? Se você acha que deve exortar, exorte, né? E você verá, né? Se for sábia, a pessoa vai te agradecer, vai te amar, mas se ela não aceitar a exortação, nós devemos sempre orar para que Deus tire a venda dos olhos, para que Deus abra a visão, para que Deus mostre, o Espírito Santo mostre aonde a pessoa está errando, porque a pessoa às vezes está em trevas, ela não consegue identificar os seus erros, né? E cabe a nós exercer a misericórdia e simplesmente orarmos, né? Para que a pessoa seja liberta. Amém? Então, é isso, né? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus por este dia. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, já te adoramos, já te louvamos, Senhor. Sabemos que Tu és um Deus bom, um Deus misericordioso, Deus que sempre exerce de misericórdia conosco, Pai. Sabemos que todos nós somos pecadores, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, meu Deus. E que nós tenhamos temor, Pai, de julgar os outros, Senhor. De julgar, de condenar, de apontar o erro, Pai. Nos dê sabedoria, Senhor, nos dê discernimento, Pai, em nome de Jesus, para que nós não venhamos a errar, Senhor. Errar condenando, julgando, apontando, fazendo fofocas, disseminando mentiras, Senhor. Que nós venhamos a agir com misericórdia com os nossos irmãos. Se nós tivermos uma palavra de Deus para entregar, para ajudar, para orar pela pessoa, que nós façamos isso, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo laço, todo embaraço, toda mentira, toda fofoca do inferno, em nome de Jesus, caia por terra. Que nós não venhamos a fazer o papel do acusador, mas sim o papel daqueles que abençoam, daqueles que oram, daqueles que estendem a mão e ajudam o seu próximo, daqueles que agem com amor e misericórdia, em nome de Jesus. Pai, vai repreendendo todo mal, todo perigo, toda contrariedade, toda oposição maligna, caia por terra em nome de Jesus. Nós repreendemos toda inveja, toda calúnia, toda difamação, em nome de Jesus Cristo. Todo demônio imundo, sujo, que está lutando contra esta vida, venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, abençoa a casa, a família, e que todo mundo possa ter paz, saúde, vida e ser liberto e curado no poder do nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém. Vamos de louvor então, a glória de Deus. Vamos terminar com louvor. Amamos vocês em Cristo Jesus. Glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Deus deu seu único para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus
verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus.